Em nosso estudo de hoje, é a lição 87 do livro Palavras da Vida Eterna, Alimento Verbal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Encontrarás a frase brilhante repontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhe vêm à cabeça, tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam, usam-na os sofistas de todas as procedências para expressar as ideias que lhes são próprias, apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas escondendo o monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas. Assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. No estudo de hoje, Emmanuel vem chamando a atenção para a palavra, o verbo. E tanto, vamos usar assim, tanto na fala, na parte escrita, como na fala, como ele fala aqui no quinto parágrafo, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas. É claro que a comunicação ela é tudo para a gente hoje. É por isso que uma boa formação primária, aquela boa formação de alfabetização, ela é tudo também para quem pretende hoje ter uma busca mais segura para o mercado de trabalho e dentro do relacionamento humano. Agora, é claro que a gente vai encontrar pessoas muito hábeis com a palavra, porque isso é uma arte. A pessoa vai aprendendo a se comunicar, ou aprendendo a utilizar vernáculo, e não só usar o vernáculo, não, a linguagem coloquial, não, mas principalmente utilizar a linguagem mais vulgar para que você possa ter acesso a todo mundo e estar transmitindo um determinado conteúdo. Então ele começa aqui dizendo para a gente, ó, você vai encontrar frase brilhante reportando de toda parte. Vai ter muita gente, porque hoje é questão de sobrevivência. Hoje você vê que a pessoa que sabe se comunicar, ela consegue ter realmente muito mais facilidade do que a outra que não tem essa capacidade de comunicação. Até para entrevistas de emprego, para quando você vai mandar currículo, também o currículo ele diz muita coisa. Às vezes você pega ali uma informação que é a mesma, são duas pessoas que têm a mesma formação, a mesma capacidade, mas um currículo bem redigido vai chamar mais atenção. Ele vem falar para a gente, olha, quem vai empregar a frase brilhante? Cientistas, filósofos, sofistas também, para expressar essas ideias, artistas. E ele fala para a gente, entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. É interessante que Allan Kardec, em toda a codificação da doutrina, ele fala para a gente, ó, as informações vão chegar até a gente e tudo a gente vai passar pelo crivo do bom senso e da lógica. Tudo a gente vai passar. E principalmente utilizando algumas vezes também, sempre que possível, o recurso da oração, pedindo para que essa oração, na oração, que ela clareie o nosso caminho, mostre para a gente realmente qual está sendo a intenção da pessoa que está trazendo essa frase para a gente, seja escrita ou seja falada. Porque ele vem dizer para a gente aqui, vai ter muita frase ocultando imagem repelente.
E é interessante, né, a gente ver a habilidade de algumas pessoas que querem convencer a gente de suas teorias. Elas vão realmente, quanto mais hábil for a pessoa, quanto mais hábil, ela vai utilizar os recursos culturais que você tem no momento, ela vai utilizar principalmente a formação religiosa que você tem também, e os seus gostos para poder no primeiro momento, conquistar, te contagiar. E logo depois ela vai vir com as teorias dela. A gente fala assim, né, de maneira pejorativa, mas isso é assim com tudo. Eu vou, agora sem falar da maneira pejorativa, vou falar da maneira positiva. Você vai pegar o Livro dos Médiuns, tem um capítulo lá no finalzinho do Livro dos Médiuns chamado Contradições e Mistificações. E eles dizem que os espíritos superiores, eles não chocam a gente. Ele, para poder chegar em cada um de nós, ele vai ter um tempinho para nos conhecer primeiro culturalmente, intelectualmente, para depois saber como falar com a gente com discernimento. Então, vai ter também essa capacidade nos espíritos superiores. Eles dizem assim, um espírito superior, quando ele vai falar com uma criança, ele fala de uma maneira. Quando ele vai falar com um adulto, ele fala de uma outra maneira. Tem um momento do capítulo que fala assim, se você for falar com uma pessoa que claramente não acredita em reencarnação, a melhor maneira que você vai ter de que ela venha repelir todo o conteúdo é começar falando de reencarnação. Então ela vai falar de céus, vai falar de possibilidade de vida depois da morte, mas não vai falar de reencarnação logo de imediato. Isso é uma capacidade do ser humano, quanto mais evoluído intelectualmente, mais o ser humano vai aprendendo a articular a palavra, seja da forma escrita ou seja da forma palavra. Mas o Emmanuel chama atenção para a gente do seguinte, que a inspiração do alto, ela nasce de fonte de sentimentos puros e busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. E é nisso que a gente tem que começar a basear a nossa informação, porque a gente vai ver, por exemplo, né, alguém falando sobre racismo, que é um tema tão emergente ainda na nossa sociedade, e vai falar sobre o racismo, mostrando assim, vai mostrar como foi a história do racismo, a tristeza que passaram vários irmãos nossos, sendo trazidos lá nos navios negreiros, da realidade quando chegou aqui no nosso país, e vai falar como um conteúdo histórico e de alerta para que a gente saiba o que aconteceu, enquanto que outros vão estar destilando o tempo todo ideias de vingança, ideias de não deixar com que isso aconteça com violência a partir de agora. Então, quer dizer, às vezes o início da mensagem é um início muito bom, né, de você começar a ter conscientização. Falar, olha como é que o Brasil tem uma parcela kármica ainda com relação aos negros, né, o que foi feito na história, tudo bem. Mas daí você levar para um lado de agressividade, de vingança e até às vezes de morte, aí é outra coisa. Então muita gente que vai conseguir, os primeiros argumentos serão perfeitos, mas depois a conclusão você vai entender por que ela está trazendo aquela informação, né? Então não te enganes com discursos preciosos, mas muitas vezes desprovido de qualquer sinal construtivo. Às vezes não tem construção nenhuma. É possível que não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Se isso não acontecer, o que é a recomendação que o Emmanuel deixa para a gente? Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. Aí é interessante a gente começar a ter acesso também, não só o que aquela pessoa fala, mas quem é aquela pessoa, qual é a obra que ela traz, né? Qual é a repercussão. E vai dizer para a gente, sempre você vai conhecer a árvore pelo fruto, pelos frutos que pendem na árvore de cada um, que a gente vai saber qual é a escolha que convém a gente. Então, muitas das vezes a gente vai, peraí, quem é essa pessoa que está falando? O que ela traz para a gente de obra também? Porque a fé sem obras é uma fé cega. Quem fala isso é Tiago, em sua epístola. O próprio Tiago que escreveu esse texto aqui, que foi a base do estudo de hoje. Então, é ainda um desafio muito grande para todos nós. Primeiro, aprender a falar e segundo, interpretar e entender, captar a intenção de quem fala.
Mas que Jesus nos abençoe hoje e sempre.